meu povo, tudo bem com vocês? Geografia 2, capítulo 29, Políticas e medidas contra os problemas ambientais e a crise alimentar. Problemas ambientais e seus efeitos. O progresso de globalização, além de trazer à sociedade grandes avanços tecnológicos, agravou em intensidade e escala problemas ambientais já existentes no mundo, gerando também novos impactos. Entre eles podemos citar o aquecimento global, a redução da camada de ozônio, a inversão térmica, as ilhas de calor, as chuvas ácidas, a desertificação, o desmatamento, a emissão de poluentes no ar, na água e no solo e o lixo tóxico. Esses problemas eles ultrapassam fronteiras e afetam tanto os países desenvolvidos ou em desenvolvimento quanto os subdesenvolvidos. O aquecimento global. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. A temperatura terrestre se elevou devido ao aumento na concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Um deles é o dióxido de carbono, CO2, produzido pela queimada de florestas e pela combustão de produtos como carvão, petróleo e gás natural. Diante desse problema, muitos países adotaram estratégias de controle de emissão de gases poluentes, mas os resultados só podem ser avaliados a longo prazo, uma vez que esses compostos permanecem na atmosfera por períodos que variam de 12 a 200 anos. A longo prazo, o superaquecimento do planeta pode intensificar e aumentar a ocorrência de fenômenos ambientais como tufões, furacões, derretimento das calotas polares e estiagens prolongadas. Em muitos lugares, as altas temperaturas, combinadas com um regime de chuva escasso, devem levar à redução da umidade do solo e a limitações graves na produtividade agrícola. A redução da camada de ozônio. Situada na estratosfera, entre 20 km e 35 km de altitude, a camada de ozônio ela tem cerca de 15 km de espessura. Sua constituição há 400 milhões de anos foi essencial para o desenvolvimento da vida na Terra. Composta por um gás rarefeito formado por moléculas de 3 átomos de oxigênio, o ozônio ele absorve a maior parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, o que possibilita a manutenção da vida na Terra. Sem a sua proteção, a capacidade de fotossíntese das plantas diminui e aumenta o risco de desenvolvimento de doenças como câncer de pele. Hoje, a camada de ozônio ela é ameaçada também pelos efeitos da utilização do brometo de metila na agricultura, um inseticida e fumigante que protege as plantações de tomate e morango, mas produz os mesmos efeitos nocivos do gás clorofluorcarboneto. O buraco na camada de ozônio fez com que 24 países desenvolvidos assinassem um compromisso em 1987 no Protocolo de Montreal, no Canadá. O objetivo era a erradicação gradual da produção de CFC no mundo. Após os esforços e a assinatura desse protocolo, os resultados têm se mostrado positivos, indicando que há uma recuperação da camada de ozônio. A inversão térmica é um fenômeno natural, agravado pela ação antrópica. A inversão térmica é intensificada durante o inverno. Com a queda nas temperaturas, o ar próximo à superfície ele se torna mais frio que o da camada superior, que é mais quente, ocasionando assim a inversão térmica. Por ser mais pesado, o ar mais frio não permite movimentação nem dispersão dos poluentes. Esse fenômeno ele ocorre geralmente após um dia ensolarado e uma noite fria sem ventos. Os meteorologistas chamam essa situação de efeito tampa. Forma-se sobre a camada de ar frio, que está mais próxima do solo, uma espécie de teto composto por ar quente. Em situações consideradas críticas, o teto chega a ficar a apenas 100 metros de distância do solo.
Entre o solo e esse teto, a respiração torna-se mais difícil. Tal quantidade de poeira e poluentes que permanecem junto à superfície. É por isso que no inverno os casos de doenças respiratórias e de irritação nos olhos aumentam sensivelmente nas grandes cidades. Essa daí é uma inversão térmica na cidade de Los Angeles. As ilhas de calor. A intensificação do efeito estufa local, aliado a outros fatores como a construção de barreiras físicas, a circulação do vento, faz com que grandes cidades se constituam em ilha de calor. Isso significa que suas temperaturas no verão, principalmente nas áreas centrais, são superiores às das áreas que circundam e que normalmente há maior presença de vegetação natural. Outros fatores que contribuem para a formação das ilhas de calor são a poluição atmosférica gerada por motores de veículos e pelos equipamentos domésticos e industriais, como máquinas, fornos e fogões. A pouca quantidade de áreas arborizadas, o que diminui a absorção de calor da atmosfera, a enorme concentração de asfalto e concreto, elementos que absorvem de 98% a 99% da radiação solar que atinge a superfície, e o crescimento vertical das cidades, que dificulta a circulação natural dos ventos. Com isso, as áreas metropolitanas elas costumam apresentar vários picos de temperatura, sobretudo em regiões de estrutura urbana que funcionariam como o centro. Nesse sentido, bairros fabris pouco arborizados tendem a ser mais quentes que os bairros residenciais de luxo, com baixas densidades de construções e muitas áreas verdes. No centro do Rio de Janeiro, são condições propícias à formação das ilhas de calor. As chuvas ácidas. Toda chuva é naturalmente ácida, com a presença de ácido carbônico, ácido sulfúrico e outros componentes originados pelas reações químicas ocorrentes na atmosfera. Contudo, a acidez se torna um problema ambiental quando seu pH é abaixo de 5,5. O óxido de nitrogênio e os dióxidos de enxofre, principais componentes da chuva ácida, são liberados na queima de carvão e óleo, fontes de energia que movem diversas economias no planeta. No decorrer da década de 1990, por exemplo, os países asiáticos lançaram na atmosfera cerca de 34 milhões de toneladas de dióxido de enxofre ao ano, 40% a mais do que emitiam os Estados Unidos, até então maior responsável pela ocorrência do fenômeno. A projeção era de que esses números fossem o triplo em 2017, sobretudo na China, Índia, Tailândia e Coreia do Sul, tanto pelo aumento da produção industrial e da frota de veículos, como pelo uso constante de carvão para gerar energia. Ao retornar à superfície por meio da chuva, os ácidos alteram a composição do solo e das águas, ou seja, eles comprometem a produção de lavouras, as florestas e a vida aquática. Também pode corroer edifícios, estátuas e monumentos históricos, o que já acontece em várias áreas da Europa, Ásia e América Latina. Vale ressaltar que tal fenômeno não se limita à escala de sua produção, já que pelo deslocamento de massas de ar, a chuva ácida pode ocorrer a quilômetros de distâncias do seu local de origem. A produção de lixo. A expansão e a consolidação de uma sociedade de consumo pós-revolução industrial trouxe como uma das suas consequências o aumento em larga escala da produção de lixo, tanto doméstico quanto industrial. De acordo com a ONU, a humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Diante disso, uma das alternativas desenvolvidas para lidar com esse incremento foi a reciclagem do lixo. Nesse processo, o papel, o plástico, o vidro e o alumínio são materiais mais aproveitados e reciclá-los contribui para reduzir o volume de lixo descartado, para diminuir a poluição do solo, do ar e da água e também para reduzir os custos industriais. A reciclagem de papel, por exemplo, consome menos de 75% de energia e 53% de água.
Entre 1990 e 2010, a porcentagem de papel reciclado cresceu 28% para 39% no mundo inteiro. O Brasil, quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, recicla apenas 1,2% de sua produção total, o que equivale a 145.043 toneladas, segundo o estudo divulgado em 2019 pelo Fundo Mundial para a Natureza. Os países industrializados são os que mais produzem lixo e também os que mais reciclam. Japão reutiliza 50% do seu lixo sólido, Estados Unidos recuperam 15% do lixo que produzem, a Europa Ocidental 30%. A taxa de produção de lixo per capita dos estadunidenses é de 2,5 kg por dia, a mais alta do mundo. Poluição das águas. Quase 2 bilhões de pessoas já sofreram com escassez de água. Além disso, estudos aprofundados garantem que em 2025 o número de pessoas que não terão água para irrigação deverá estar acima dos 3 bilhões. As áreas mais atingidas englobam África, a Ásia Central e o Oriente Médio. Os principais fatores de degradação dos rios e dos oceanos são a poluição e a contaminação, causada por diversos fatores como lixo, esgoto, dejetos químicos, mineração e pulverização inadequada de agrotóxicos em plantações. Além de tornar a água imprópria para o consumo humano, o esgoto e o lixo geram outros tipos de poluição. Em grande quantidade, o material orgânico ele contribui para a proliferação descontrolada de algas e micro-organismos, favorecendo a maré vermelha. Os desmatamentos. A expansão econômica e populacional aumenta a demanda por madeira e carvão. Além da pressão para que as áreas florestais se transformem em áreas de cultivo agrícola, esses fatores eles levam ao desmatamento, iniciado a exploração de recursos naturais pelo ser humano. Um dos mecanismos utilizados para promover o desmatamento é a queimada, frequentemente associada à abertura de áreas para agropecuária. Além disso, a expansão dos centros urbanos, a construção de estradas, a implementação dos grandes projetos minerais e hidrelétricos também contribuem para a devastação, assim como o comércio mundial de madeira, que movimenta em média 6 bilhões de dólares por ano e muitas vezes é praticado de maneira ilegal. Das matas originais do planeta, resta pouco mais da metade, 38,4 milhões de quilômetros quadrados. Entre 1990 e 2010, um quinto das florestas tropicais foram destruídos, principalmente na Ásia e na América Latina. Cerca de 17 milhões de hectares de florestas tropicais são desmatados anualmente. As florestas remanescentes se localizam na zona boreal da Federação Russa e do Canadá, na Amazônia e no Congo. Entre as consequências desse impacto ambiental, podemos citar a perda da biodiversidade, a expulsão de povos tradicionais de suas terras, a fuga de animais, o empobrecimento do solo e a alteração de microclimas, contribuindo para o aquecimento global. A desertificação. Pode-se afirmar que a perda da produtividade do solo devido às práticas inadequadas das culturas agrícolas, como o uso excessivo de fertilizantes e a destruição da cobertura vegetal, são fatores determinantes da desertificação no espaço terrestre. Os desertos eles crescem em todo o mundo e o ritmo médio de crescimento é de 60 mil quilômetros quadrados por ano. Na África, o fenômeno já atinge 33 milhões de pessoas. Outras áreas afetadas são a oeste da América do Sul, o nordeste do Brasil, o Oriente Médio, a Ásia Central, o noroeste da China, a Austrália e o sudoeste dos Estados Unidos. A desertificação ela resulta da degradação do solo, o que torna estéril e vem sendo provocada principalmente pela ação antrópica por meio do desmatamento, da agropecuária intensiva e da mineração desordenada. Essas atividades elas destroem a cobertura vegetal natural do solo e contribuem para o surgimento de terrenos arenosos. No final da década de 1990, o manejo agrícola inadequado foi responsável pela degradação de 562 milhões de hectares de terra,
ou seja, 39% do total da área plantada no mundo. Esse processo ele afeta diretamente a biodiversidade, a manutenção de culturas locais e a produção de alimentos. A área destinada ao cultivo de grãos, por exemplo, caiu de 874 milhões de hectares em 2014. O esgotamento do solo em consequência da atividade humana predatória pode ser remediado, mas leva tempo e exige enormes recursos financeiros. Entre as principais fontes de poluição do solo, podemos destacar inseticidas, com efeitos de câncer, danos ao fígado, a embriões e a ovos de aves, câncer, danos a embriões, solventes, produtos farmacêuticos e detergentes, dores de cabeça, náusea, perda de coordenação dos músculos, leucemia, plástico, câncer de fígado e de pulmão, atinge o sistema nervoso central, herbicidas, incineração de lixo, câncer, defeitos congênitos, doenças de pele, componentes eletrônicos, fluidos hidráulicos e luzes fluorescentes, danos à pele, ao sistema gastrointestinal, possíveis carcinógenos, tintas e gasolina, dores de cabeça, irritabilidade, perturbações mentais em crianças, danos ao fígado, ao rins e ao sistema neurológico, processo de zinco e fertilizantes, baterias, cânceres em animais, danos ao fígado e ao rins. A relação entre os problemas ambientais e alimentícios no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, se todos os países do mundo somassem o que produzem em termos de alimentos, haveria comida para quase 10 bilhões de pessoas. Com uma população mundial total de 7,7 bilhões, sobrariam alimentos para comercializar caso fosse necessário. Entretanto, cerca de 2 bilhões de pessoas ainda vivem em situação severa de insegurança alimentar. As condições ambientais inóspitas para a produção agrícola, como solo inadequado e desertificação, não são suficientes para justificar a fome no mundo. A grande questão que envolve a falta de alimento para bilhões de pessoas no planeta está relacionada à política comercial dos produtos agrícolas e à grande acumulação de alimentos em determinados países produtores, com estocagens para determinar preços de mercado e valorizar commodities. Para aumentar a produtividade agrícola, investe-se na produção de transgênicos, valorizando as indústrias químicas, os fertilizantes, os pesticidas e os herbicidas, criando assim a dependência em países periféricos da incorporação de novas tecnologias em suas cadeias produtivas. Desse modo, a questão central relaciona-se então à distribuição dos alimentos, que está concentrada nos países mais ricos economicamente. Portanto, a fome ela pode ser saneada e é uma questão mais política do que da capacidade produtiva. Por isso, a ONU declarou que até 2022 a fome no mundo precisa diminuir. Trata-se de negociar e buscar estratégias para resolver o problema. No Brasil, por exemplo, os últimos governos conseguiram reduzir o número de famintos no país pela metade por meio de incrementos na renda familiar, pelo programa Bolsa Família, dos aumentos do salário mínimo, da geração de empregos e do desenvolvimento do programa de merenda escolar, que serve alimentos a milhões de alunos no país. Uma grande preocupação relacionada à produção de alimentos é a garantia da preservação e da conservação ambiental, ou seja, da proteção integral da natureza e de seu uso de maneira racional e sustentável, respectivamente. Com o passar dos anos, a intensificação dos impactos ambientais em diversas escalas, observamos o aumento da conscientização e da mobilização entre diversos setores da sociedade, com o crescente apelo por mais controle e fiscalização sobre a utilização de áreas produtoras de alimento. Nesse sentido, é possível verificarmos esforços a fim de conciliar produção econômica com garantia da segurança alimentar. Contudo, ainda é necessário aprimorar os debates sobre as causas mais profundas da fome e da pobreza para então garantir melhores distribuição e acesso a alimentos no mundo.
as tentativas de garantir um desenvolvimento sustentável. Conferência de Estocolmo, em 1972. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como a Conferência de Estocolmo, iniciada em 5 de junho de 1972, foi um grande marco na ecopolítica internacional. Ela foi a primeira grande reunião organizada para tratar das questões ambientais e a primeira mobilização mundial para somar esforços em prol da preservação do meio ambiente, visto que a ação antrópica gera séria degradação ambiental, criando severos riscos para o bem-estar e a sobrevivência da humanidade. A convocação dessa conferência ela visava superar a dicotomia homem versus natureza. Princípios e conceitos foram discutidos no encontro e suscitaram inúmeras questões que continuam a influenciar e a motivar as relações internacionais, colaborando para a evolução de políticas de proteção ao meio ambiente desde então. A conferência ela foi realizada para atender a 4 fatores que se destacavam à época: aumento e a importância da comunidade científica que começava a questionar o futuro da humanidade, o aumento do consumo, as mudanças climáticas e a quantidade e a qualidade da água, o aumento da exposição pela mídia de desastres ambientais, gerando maior questionamento da sociedade acerca das causas e soluções para tais desastres, crescimento desenfreado da economia e, consequentemente, das cidades, sem planejamentos que garantissem o uso racional de recursos naturais, e outros problemas ambientais, como chuvas ácidas, poluição do mar Báltico, grandes quantidades de metais pesados e pesticidas. Ao final do encontro, foi elaborado um documento contendo 26 princípios que indicavam ações para que os países buscassem resolver os conflitos entre as práticas de preservação ambiental e o crescimento econômico. A partir disso, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e vários países criaram órgãos de proteção ao meio ambiente e legislações de controle contra a poluição ambiental. A Rio 92 e a Eco 92, em 1992. A Rio 92, realizada no Rio de Janeiro em junho de 92, selou os acordos políticos entre os países dispostos a preencher o roteiro do relatório de Brundtland, bem como negociar metas e esboço institucional do novo documento. Seu objetivo principal era tentar amenizar os impactos ambientais do planeta, garantindo dessa forma o futuro das próximas gerações. Assim, a Rio 92 pautou ainda as negociações sobre o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente nas 2 décadas seguintes, graças à aprovação de um conjunto de tratados e declarações sobre a chancela da ONU. Os documentos mais importantes da Rio 92 são os seguintes: a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento possui 27 princípios para guiar os países nas suas políticas de desenvolvimento sustentável. O artigo 15, por exemplo, advoga o uso do princípio da preocupação. Declaração de princípios sobre florestas, primeiro acordo global a respeito do manejo, da conservação e do desenvolvimento sustentável de todos os tipos de floresta. A Agenda 21, Programa de Transição para o Desenvolvimento Sustentável, inspirado no relatório de Brundtland, com 40 capítulos, tem sua execução monitorada pela Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU e serviu de base para a elaboração das Agendas 21 nacionais e locais. Protocolo de Quioto. A terceira conferência das partes da Convenção do Clima, realizada em Kyoto, no Japão, em dezembro de 1997, adotou o Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em fevereiro de 2005. A vinculação é vinculada à Convenção do Clima. Esse acordo ele definiu metas obrigatórias de redução nas emissões de gases de efeito estufa para 37 países industrializados e a União Europeia. A redução dos níveis desses gases se ampara em algumas estratégias, como forma dos setores de energia e transportes, aumento na utilização de fontes de energias renováveis,
a limitação das emissões de metano no tratamento e destino final do lixo e a proteção das florestas. Entre 2008 e 2012, a emissão deveria ter diminuído 5% em média em comparação aos níveis de 1990. Contudo, os países em desenvolvimento não foram incluídos no acordo, e esse foi um dos motivos que desagradaram os Estados Unidos, que não ratificaram o protocolo. A Rio+20, 2012. Garantir o compromisso político internacional para o desenvolvimento sustentável. Esse foi o principal objetivo da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada na cidade do Rio de Janeiro em junho de 2012. Também chamada de Rio+20, o encontro marcou o 20º aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida na capital carioca em 1992, e os 10 anos da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002. Baseada em 3 pilares, econômico, social e ambiental, a Rio+20 tratou basicamente de 2 temas: a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e a estrutura de governança para o desenvolvimento sustentável no âmbito das Nações Unidas. Esperava-se uma conferência de mais alto nível, com a participação dos chefes de Estado, além de representantes de 193 países. Contudo, o resultado foi considerado pouco produtivo em relação à ECO 92, devido à ausência dos Estados Unidos e da Alemanha. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi organizada em conformidade à Resolução 64-236 da Assembleia Geral da ONU, de março de 2010. Além de ter renovado o compromisso mundial com a sustentabilidade, o evento foi uma oportunidade de avaliar o progresso alcançado nos últimos 20 anos. Nesse sentido, ainda perduraram algumas lacunas na implementação dos acordos internacionais, assim como os desafios emergentes. Ademais, em paralelo à Rio+20, ocorreu também na cidade do Rio de Janeiro a Cúpula dos Povos, evento organizado por sociedade civil e movimentos sociais, com o objetivo de discutir a crise socioambiental, pensar soluções e fortalecer movimentos sociais do Brasil e do mundo. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.